Olá, estamos começando mais um Business Talk e a nossa conversa hoje é com o Sérgio Duarte, que é o fundador do Grupo Correia Duarte. Ele é sócio da Vitalis, chinesinho e presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos do município do Rio de Janeiro. Foi vice-presidente da Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, e é membro do Conselho na Federação. Queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória de sucesso aqui como empresário do Rio de Janeiro. Oi, André, é um prazer estar aqui com você. E é bom falar do Rio, né? É bom falar nossas histórias, falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitas coisas boas para contar. Concordo, e é isso que a gente está aqui para levar cada vez mais essas histórias para frente, né? A Chinesinho tem muito orgulho de ser uma empresa fluminense, uma empresa do estado do Rio de Janeiro. Ela tem 51 anos. Eu, quando entrei, André, o meu sogro já tinha essa empresa e eu estou há 40 anos na Chinesinho. E ela era muito pequenininha, a gente começou a trabalhar, desenvolver e sempre focando nisso, de tentar fazer com que o consumidor fluminense tivesse um produto de qualidade, com preço acessível e que nós tivéssemos o maior número de pontos de venda. A nossa história, então, é muita dedicação trabalhando na Chinesinho. A Chinesinho hoje é uma das marcas, a marca mais importante do grupo, realmente, é a Chinesinho, mas nós temos diversas marcas e a gente vai falando aqui com vocês, a gente vai falar um pouco sobre essas histórias dessas outras marcas. É impressionante, a gente vinha conversando, duvido que alguém não tenha um produto chinesinho em casa, né? Porque quantos produtos de linha chinesinho existem? Hoje nós temos 700 produtos diferentes. Com certeza tem um produto na casa de cada uma das pessoas que estão nos O escutando. nosso slogan, André, é Chinesinho, toda casa tem. Isso é bem verdadeiro mesmo, né? Com esse cenário econômico do Rio de Janeiro, como é que você, como empresário, está vendo esse momento? Vocês estão numa fase de crescimento, a empresa sempre segue crescendo, não é isso? A empresa sempre segue crescendo, né? Ela é uma empresa que está sempre se desafiando, a gente está sempre se desafiando, ou com novas linhas, ou com novos produtos, ou com novos clientes, a gente está sempre se desenvolvendo. Então, esse ano é um ano que está sendo muito difícil para todo mundo, o varejo está sentindo muito, mas mesmo assim a Chinesinho está crescendo esse ano 11%, crescimento real em volume. Então, a gente está sempre buscando, né, André? A gente agora, uma das últimas, tem 2 anos que esse projeto está de pé, é que a Chinesinho o Grupo Correia Duarte botou dentro da nossa estrutura uma aceleradora de empresas do Rio de Janeiro. Nós estamos acelerando 5 empresas do Rio de Janeiro. Olha que projeto interessante. Conta um pouco mais disso aí pra gente. O que a gente percebeu, André, até pela história da nossa empresa, a gente entende que o empresário, o empreendedor, ele tem ideias maravilhosas, ideias boas, ele desenvolve um produto muito bom, muito especial, e ele consegue vender esse produto. O Rio de Janeiro tem essa característica de ser um estado inovador, um empresário inovador, mas no dia a dia dele ele vai tendo muita dificuldade com a parte tributária, com a parte financeira, e ele vai deixando de fazer o que ele mais gosta, que é desenvolver um bom produto, vender esse bom produto, e começa a se perder aonde ele não gosta de estar, que é na parte tributária, dificuldade de ter capital de giro, e nós vimos isso uma oportunidade. Então a gente criou uma aceleradora, a gente abraça esse empresário, a gente abraça essa empresa e traz para dentro do nosso ambiente. Então o nosso escritório é na Barra da Tijuca, nós temos um escritório de 1.100 metros quadrados, e a gente recebe essas empresas e elas começam a participar dentro da estrutura do grupo. Então a gente oferece para eles, eu brinco que eu tenho um caixotinho de Lego. Eu viro o caixotinho de Lego na mesa e falo assim, o que você precisa? Eu preciso do marketing, nós temos o marketing. Eu preciso de transporte, nós temos uma transportadora no grupo, uma transportadora bem grande, tem mais de 50 caminhões, carretas, ela também faz esse trabalho. Não, eu preciso da parte de comercial, a gente tem a parte comercial. Então a gente traz esse empresário para dentro e a gente ajuda, com toda a estrutura que o grupo tem, a acelerar essas empresas. Então eu posso citar um exemplo. O mais famoso deles é o Brownie do Luiz. O Brownie do Luiz faz parte do grupo hoje, está com a gente. Os sócios, o Luiz está com a gente. Inclusive, nesse momento, está lá no escritório, trabalhando, desenvolvendo produto. Por exemplo. Ele está cheio de produtos para lançar. A gente tem, vou dar um spoiler aqui, mas tem um achocolatado do Luiz para ser lançado. Uma linha de biscoitos do Luiz, tudo com pegada de chocolate para ser lançado. Então, nós temos 2 empresas de molho, que a especialidade delas é fabricar molhos para restaurantes. Então, hoje, todos os produtos gourmet, todos os restaurantes do Rio de Janeiro, somos nós que produzimos através dessas empresas aceleradas. Então, o ketchup TT Burger, aquele ketchup de goiabada que é famosíssimo, uma delícia, somos nós que produzimos através dessa empresa que é acelerada. Gourmet, Grupo Rão,
Delírio Tropical, todos os restaurantes do Rio de Janeiro, a maior parte deles nós trabalhamos com essas empresas fazendo. E como é que é esse processo de seleção? Porque para a empresa é uma sorte ela conseguir embarcar em tanto conhecimento e tanta experiência que o teu grupo tem, né? A gente recebe os empresários, minha vida agora é entrevistar empresários, bater papo, conversar. Claro que a gente busca, André, alguma sinergia com o grupo. Porque esse movimento que a gente faz, a gente abraça a indústria, inclusive. A indústria vai para dentro da nossa indústria. Nós temos 2 plantas industriais, uma em Valença e uma em Vassouras. Hoje nós somos 700 pessoas diretas trabalhando na Chinesinho, no grupo, né? Quer dizer, a produção passa para dentro do teu parque industrial. Passa para dentro do nosso parque industrial. Então Olha. eu consigo dar suporte tecnológico, nós temos nutricionista, engenheiro de alimentos, nós temos todo o aparato, todo o suporte que esse empresário pode ter para ter um produto com qualidade, um produto com garantia. Nós estamos em uma região do estado que é incentivado, inclusive a gente consegue ter um produto mais competitivo. Então a gente seleciona, a gente conversa com os empresários, se tiver sinergia com a nossa linha de produção, a gente pode abraçar. Mas a gente, de vez em quando também, André, a gente inventa um pouco. Eu estou conversando com o pessoal de sorvete, que nós não temos nada a ver com refrigerado, mas nós estamos conversando. Isso é bom, né? Porque acho que também faz a cabeça... Nossa. E desafia toda a sua equipe, né? E, porque André, cada produto novo que entra é um super desafio. Vou falar né? para você, é maravilhoso o ambiente fica. Por exemplo, são jovens, são empresários mais jovens, e eles vêm com uma pegada diferente. O Luiz, né, o Brown do Luiz, ele tem um marketing muito forte, então ele mexeu com toda a nossa parte de marketing, porque eles têm trabalho muito forte em mídia social, e nós tentamos preservar que cada empresa tenha a sua identidade. Então, o Brown do Luiz tem uma pegada muito informal, muito brincalhona entre eles. Eles postam muitas coisas muito interessantes, diferentes. O Molho King, que é uma das marcas que a gente está acelerando, ele já tem uma pegada mais formal. Então a gente tenta manter a identidade, mas esse aprendizado, essa ebulição, as reuniões com os sócios são maravilhosas, porque vem cheio de ideias, eles têm muita energia, então eles mexem com todo o time, é o que você falou, mexe com o time, inclusive o nosso time. Essa é uma troca, né? Eu acho que é muito enriquecedora, porque você traz sangue novo, né, para o grupo. Isso aí. Sangue novo, ideias novas, sem limites, eles não têm aquele limite, né? Então é muito interessante. Que bom. E você, na sua opinião, como é que hoje a indústria, quer dizer, você já fez parte da Firjan, hoje está também no conselho da Firjan. O que hoje o Rio de Janeiro tem como maior desafio para quem é um empresário? Eu falo que o Rio de Janeiro, infelizmente, ele perdeu muito tempo. Ele foi o último estado da federação a conceder incentivos fiscais para as indústrias, né? As pessoas, às vezes, pensam que incentivo fiscal para uma indústria é simplesmente dar lucro para o empresário. Não é. É você ajudar com que essa empresa se torne competitiva, porque a competição é muito grande. Então, quando eu tenho estado como Minas Gerais, Espírito Santo e outros estados da federação dando incentivo fiscal, a empresa se muda para lá e a gente perde. O Rio de Janeiro foi o último estado a entrar. E quero deixar aqui registrado, André, que o governo do Cláudio Castro foi muito bom, porque ele nos escutou, nos ouviu, e no governo dele nós conseguimos trazer vários incentivos para atrair mais empresas para o Rio. Mas, infelizmente, nós fomos o último estado. Então... houve um esvaziamento claro, né, do Parque Industrial do Rio de Janeiro. Eu vou te citar um exemplo, que é a indústria farmacêutica. Toda a indústria farmacêutica ficava no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Nós perdemos essas indústrias. Uma grande parte foi para o centro-oeste. Por quê? Porque o incentivo fiscal lá compensava as empresas saírem do Rio de Janeiro, onde você tinha mão de obra qualificada, onde você tinha consumo, e você ir para um lugar longe, sem mão de obra qualificada, sem a estrutura necessária para você absorver uma empresa de tecnologia, né? Que a indústria farmacêutica tem muita tecnologia, muito conhecimento aplicado, e você foi para Goiás. Então, esse processo de esvaziamento que afetou muito o Rio de Janeiro. Infelizmente, a gente perdeu o mercado financeiro, depois nós perdemos o parque industrial. O Rio de Janeiro foram décadas e décadas de perda. A gente agora tem que tentar correr atrás para trazer de volta, né? Porque é um estado que tem tudo para oferecer, né? Então... eu vou dizer para você, André, que a reforma tributária é uma grande oportunidade para o Rio de Janeiro. Porque a reforma tributária acaba com os incentivos fiscais e você passa a ter a mesma tributação e o tributo fica no destino. Então, o Rio de Janeiro, como tem um mercado consumidor muito forte,
então o consumo é muito forte, tem uma população muito grande, ele vai ter, como consumir o tributo vai ficar aqui, as empresas param de pensar na lógica, na eficiência tributária, porque eu decidia onde ia botar uma planta, onde eu tivesse mais incentivo. Porque, em regra geral, André, a gente quando vai decidir botar uma planta industrial, a gente escolhe, tem vários quesitos para você decidir, mas eu vou dizer assim, vou resumir, ou você bota onde está o mercado consumidor, ou onde você bota onde está a matéria-prima. O Rio de Janeiro não é um grande produtor das matérias-primas, mas ele é um grande consumidor. Por que eu vou falar isso? Quando a reforma tributária, o custo logístico passa a ser muito importante. Então, se eu estiver muito longe, essa mercadoria para chegar aqui vai ter um custo logístico alto, então pega a competitividade. Então, as empresas vão começar a pensar em instalar empresas no Rio para poder ter um custo de frete menor, né? Um custo logístico menor para ser mais competitivo. Então, eu vejo o Rio de Janeiro como uma grande oportunidade na reforma tributária de nós começarmos a atrair novamente as indústrias que nós perdemos durante esses últimos 30 anos. É um ponto ótimo esse, né? Então, vamos aí apostar que essa reforma traga de volta a credibilidade, né? Porque eu acho que o empresário perdeu um pouco foi a credibilidade no Rio de Janeiro, né? Agora, hoje a marca, né, Vitalis e Chinesinho, ela se destaca no mercado. E como é que é essa tendência do consumo saudável? Porque a gente cada vez ouve mais falar sobre isso. As pessoas mudaram seus hábitos de consumo. E a empresa está atenta a isso? Tá, isso é um grande desafio para as empresas, tá? Porque, André, do mesmo lado que você quer produtos saudáveis, do mesmo lado, da mesma maneira que você quer produtos saudáveis, ao mesmo tempo o consumidor cada dia quer mais produtos prontos, que as pessoas não têm mais tempo de ficar em casa, né, preparando o jantar, preparando o almoço, então ele quer praticidade, mas quer essa saudabilidade. Os ultraprocessados estão condenados, né? Mas aí que passa pela praticidade. Exatamente, né? Você vai ter que equilibrar isso. A Chinesinho tem uma grande vantagem competitiva, que como falei para você, nós temos 700 produtos. Eu digo que eu tenho a farinha de mandioca, mas eu tenho a farofa pronta. Eu tenho vários produtos que são formulados e tenho produtos que são in natura. Então, nós temos uma linha muito grande de cereais, nós temos linha de temperos. Então, a Chinesinho ela vai se blindando pela esse portfólio tão grande que ela tem. Ela consegue manobrar, inclusive, André, nas crises, né? Quando tem uma crise econômica, citei o exemplo da farinha, exatamente. Quando tem uma crise econômica, o bolso do consumidor aperta, ele deixa de comprar a farofa pronta, ele larga um pouco a praticidade e vai para uma farinha de mandioca, que é mais barato e ele dá um jeitinho de fazer em casa. Mas, respondendo a tua pergunta, a empresa tem que estar muito atenta, porque ainda nós temos o efeito dos monjaros, que está reduzindo. Exatamente, as pessoas reduziram a quantidade de ingestão de alimentos e estão muito conectadas lá com a tabela caloria, nutricional, tabelas, né? E componentes. Isso, a tabela nutricional. Então, o desafio nosso é que esse consumidor, ele passa a não querer quantidade, ele passa a querer ter qualidade com praticidade. Esse é o desafio das indústrias com os produtos que vão vir, que é uma tendência, não tem jeito. E esse consumidor que está tomando o monjaro, ele quando come, ele quer ter uma coisa gostosa. Né? Então a gente tem que dar praticidade. Ele come pouco, mas ele quer comer bem. Ele quer indulgência, ele quer comer bem, exatamente. E essa parte de responsabilidade social dentro do crescimento empresarial, vocês têm foco nisso, a sua empresa? Temos, André, porque é muito claro que o empresário que não entender que as relações com os colaboradores e com a comunidade mudou, ele está fadado a sumir, ele vai desaparecer, né? As relações mudaram, o colaborador não é mais aquele que simplesmente estava ali desesperado por um trabalho, hoje ele tem uma mobilidade, ele precisa ser, hoje, num ambiente que ele seja respeitado, ele tem que gostar de estar, então nós temos que criar um ambiente para que ele possa estar. E na comunidade que nós estamos implantando com as nossas indústrias, nós precisamos respeitar essa comunidade, nós precisamos nos integrar com essa comunidade. Não adianta mais, minha fábrica é um portão para a fábrica estar fechado e eu estou isolado do mundo. Não, eu participo de uma comunidade, eu tenho que me integrar a ela, tenho que respeitar o meio ambiente que eu estou inserido. Então, as empresas, André, que isso não é só uma moda, isso é uma condição de sobrevivência. As empresas e os empresários que não estiverem atentos a essa mudança de comportamento vão sumir.
E hoje a tecnologia ela está presente em tudo, né? Cada vez mais vocês estão colocando tecnologia na sua produção, inteligência artificial. Fala um pouco desse mundo tech e a indústria de alimentos. De novo, né? Não tem jeito, a gente está falando, são coisas que estão vindo para ficar. Em uma velocidade muito rápida, está pegando as empresas, os empresários muito... uma velocidade muito grande, que a gente não consegue adaptar tanta novidade, tanta velocidade. Mas são ferramentas que nos ajudam bastante, né? A inteligência artificial ajuda a gente demais no dia a dia, nos processos, nas informações. O mais importante são as informações que a gente passa a ter bem melhor, uma maneira analítica muito melhor. Então, são ferramentas que vêm para ajudar. Está ajudando bastante. E tecnologia... Porque a gente precisa, André, a gente está num mercado que é altamente competitivo. Uma indústria no Rio de Janeiro, eu não só vou competir com o meu vizinho, eu vou competir com uma empresa de outro estado e eu vou competir com uma empresa de outro país. Então, eu tenho que incorporar a tecnologia para que esse processo empresarial ou industrial seja o menor custo possível, que isso é uma exigência do mercado, isso é uma exigência do consumidor. Então... Temos que botar cada dia equipamentos mais sofisticados, que façam o processo e consigam garantir melhor essa qualidade. Então, isso é uma busca incessante. A indústria em transformação, indústria de alimentos, ela não para de investir, André, porque cada hora tem equipamentos mais sofisticados, equipamentos que melhoram a nossa produção, melhoram a produtividade e melhoram a qualidade do produto. E onde é que é o mercado que mais vocês buscam inspiração internacional, frequentam feiras? Da onde vêm as ideias, né? Porque as ideias também têm que ser inspiradas, né? A gente viaja muito para Cial, em Paris, que é uma feira internacional do Salão Internacional de Alimentos, então é uma fonte de inspiração para a gente, e a Nuga, na Alemanha, que elas são de 2 em 2 anos, mas elas se alternam, então são basicamente as inspirações que nós vamos buscar, exatamente, o que está mudando, o que está diferente. Mas, André, ao mesmo tempo também, eu fico muito feliz que antigamente, quando eu ia nessas feiras, era uma distância tão grande do Brasil, a gente ficava tão distante, né? A gente fala assim, nossa, quando isso vai chegar no Brasil? Hoje não, está tudo muito próximo. O Brasil evoluiu muito, a gente às vezes reclama, as pessoas reclamam, que é natural do ser humano reclamar, mas eu falo assim, gente, como o Brasil melhorou, como a nossa vida já melhorou, né? Nós estamos hoje... Graças ao advento de celular, de comunicação, a gente tem as informações muito rápidas, né? Então, hoje, como é que você busca essas inspirações? Através das feiras, através das redes sociais, né? Através das conversas com os consumidores e observando o mercado. O mercado, ele é uma grande referência. A Chinesinho, claro, ela tem uma característica que a gente fala que a Chinesinho, ela é muito forte em entender o que o mercado está comprando. E a gente pega esse produto, essa referência, traz para dentro, para o nosso laboratório, estudamos esse produto e a gente arruma um jeito de conseguir chegar com esse produto com a qualidade melhor ou igual à do líder do mercado, com posicionamento de preço 10% mais barato. Esse é o nosso foco. Bom. Então a gente busca sempre buscar quem é referência, trazer para dar essa oportunidade para o consumidor, que ele já vê a nossa marca, ele reconhece, ele respeita, tem credibilidade e eu consigo entregar esse produto 10% mais barato que o líder do mercado. Como é que é a redistribuição? Vocês estão no Brasil todo, né? Feito no Rio, mas estamos... O forte nosso é o Rio de Janeiro, mas nós estamos em 3 estados, através de distribuidores, parceiros, né? E através de equipe comercial que está em outros estados. Em São Paulo nós temos uma filial, que é uma distribuidora nossa para atender o mercado de São Paulo, mas o forte da Chinesinho é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem essa pegada Rio de Janeiro da Chinesinho é muito forte. Que bom, né? Acho que a gente está tudo pro Rio, pelo Rio, e é muito bom saber que é um mercado consumidor interessante. Interessante. Né? E o Rio de Janeiro tem essa característica que a gente estava falando de ser referência, né? Então você tem um Biscoito Globo, você tem o Mate Leão, você tem o Brownie do Luiz, você tem a Chinesinho, você tem o meu concorrente direto, que é a Granfino, que é outra empresa muito tradicional no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tem marcas ícones, marcas que se consagraram e marcas que são referências. Tanto de Brasil, como Biscoito Globo, Matilhão, que as pessoas quando passam pelo free shop, né, levam esses produtos como lembrança, Bombom Garoto, essas coisas todas. Então, e o Rio de Janeiro tem várias marcas que são referências
de Rio de Janeiro e de Brasil. Isso é muito bom, né? Agora, com essa experiência toda de trazer empresas para dentro, qual seria a sua dica para os empreendedores? Quem quer empreender nesse mercado de alimentação, principalmente, que é o foco da sua empresa? A gente sempre traz esse peso para o empreendedor, porque tem sempre essa pegada, você tem que inovar, você tem que achar um produto que não existe, né? Você tem que achar um produto inovador. Claro, se você conseguir achar isso, ótimo, maravilhoso. Mas o recado que eu dou como empreendedor é assim, ó, o que você gosta, faz o que você gosta, o que você aprecia, o que você tem tesão de fazer. Ontem eu recebi uma empresária, uma empreendedora, e bem certinho do que você está falando para mim. Ela veio me apresentar um bem casado. André, que bem casado maravilhoso. Um doce antigo. Antigo, exatamente. Né? Tradicional, né? Tradicional, mas ela trouxe ele diferente, embaladinho, consegue ter 60 dias de prazo de validade, e ela que veio, o desafio que ela veio para a nossa aceleradora justamente para ver se nós trazemos ela para dentro para trazer. E tem muita chance de dar certo. Eu ainda tenho que conversar com a nossa diretoria, porque aí vai para um comitê para ver quais são as empresas que têm aderência ou não, mas eu quero trazer para você, falou assim, não é só um inovador. Pega o que está feito por aí e faz ele melhor, faz ele diferente. Bota amor nisso, bota dedicação que você vai conseguir. O recado que eu dou é persistência, amor e persistência. Então, esse exemplo do bem casado retrata isso que eu estou falando para você, um doce tradicional, antigo, mas talvez seja incorporado pela nossa aceleradora por ser feito diferente. Quem provou ele ficou encantado. Muito bom isso, né? Eu acho sensacional criar essa oportunidade para empresas aqui do Rio crescerem, né? Eu acho que tomara que dê certo. Cada vez mais empreendedores consigam estar dentro da sua aceleradora, e trabalhar com a aceleradora é muito bom, né? Porque já é um negócio que deu certo. Já é um negócio. O negócio está caminhando e vocês conseguem fazer ele crescer, né? A gente vai dar esse suporte, fazer com que esse empresário voe e o Rio de Janeiro tenha mais indústrias de alimento, o Rio de Janeiro cada dia cresça mais. Porque esse estado, André, ele é maravilhoso. Eu concordo plenamente, a gente trabalha o tempo todo para botar o Rio para cima, porque eu acho que a gente precisa valorizar empresários, né, como você, e empresas como a sua, que estão aqui acreditando no Rio e crescendo e trazendo negócios, empregando. Quantas pessoas estão? São 700 pessoas hoje diretamente no Grupo Correia Duarte. Isso é espetacular, né? Quer dizer, vocês estão trazendo trabalho e são 700 famílias impactadas, né? Verdade. Isso é muito bom. Não, e você vê, nós estamos agora com um trabalho junto à Secretaria de Agricultura do Estado, porque, André, 90% do nosso consumo de matérias-primas vem de outros estados, de outros países, né? Nós importamos do mundo inteiro. Importamos do Canadá, do México, dos Estados Unidos, da China, da Indonésia, de onde você imaginar, nós importamos mercadorias que não existem no Brasil, ou não têm preço competitivo no Brasil. E outras coisas eu trago de outros estados da federação. E nós estamos num trabalho com a Secretaria de Agricultura, conversando com os municípios, tentando fazer com que nós consigamos trazer para o Rio de Janeiro a produção para cá. Em Valença nós já conseguimos com pimenta dedo de moça. Nós já estamos comprando, a gente trazia de Minas Gerais, já estamos compramos a pimenta dedo de moça do município de Valença. Produtor local, né? Isso é muito bom. Porque a Chinesinho processa mais ou menos por dia 100 toneladas de produtos diariamente. Se você imaginar que 95 toneladas são de outros estados. Então a gente quer fazer com que, de alguma maneira, Andréia, e a gente fez, quando eu estava na Firjan, a gente criou um programa chamado Sou do Rio, né? Que era, os produtos que eram fabricados no Rio tivessem um selo. E a gente sempre falava o seguinte: consumidor, você tem todo o direito de escolher o produto que você quer, a liberdade é sua, você olha a qualidade, a embalagem, o preço, mas dá mais uma olhadinha, vê onde ele é fabricado. Quando ele é fabricado no Rio de Janeiro, a gente precisa perceber, nós consumidores, moradores do estado do Rio de Janeiro, que quando você compra um produto que é fabricado no Rio de Janeiro, você está gerando emprego, renda e oportunidade do Rio de Janeiro. Então, nós, como indústria, nós estamos tentando fazer assim: por que eu tenho que transferir tanto recurso para outros estados, para outros países? Tentar desenvolver aqui para a gente conseguir que esse recurso fique aqui, esse emprego fique aqui, só assim a gente vai mudar o estado do Rio de Janeiro.
Sensacional. Isso eu acho que espero que vários empresários pensem assim e que isso dê muito certo, né? Parabéns aí pelo teu trabalho e muito obrigado aí pelo teu tempo. Acho que foi ótima a nossa conversa. A gente conseguiu contar um pouco, né, dessa empresa que está dentro das nossas casas e principalmente gostei muito de saber das acelerações que vocês estão fazendo e trazendo para empresas para um mercado muito maior. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, André. Muito Foi um prazer obrigado. estar com vocês. Se você gostou dessa nossa conversa, acesse as redes sociais da Band News e do Lead Rio de Janeiro. Muitas histórias boas e positivas sobre o estado do Rio de Janeiro.